político na América Latina passa por um período de transformações. As derrotas dos governistas nas últimas eleições da Venezuela e na Argentina sinalizam uma mudança na percepção da maioria do eleitorado local, que vê o esgotamento de modelos de gestão que não conseguem responder à altura dos atuais desafios econômicos. Analisando as recentes alterações no equilíbrio de forças do plano regional latino-americano, é correto afirmar que: alternativa A. O governo colombiano e as lideranças das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, iniciaram as negociações para um inédito acordo de paz para pôr fim ao conflito armado que já dura 52 anos e que vitimou mais de 220 mil pessoas, deixou 4,9 milhões de refugiados internos e um saldo de 25 mil desaparecidos. Gente, vocês perceberam que todas as provas que eu corrigi caiu essa questão do acordo de paz entre o governo da Colômbia e as FARC? Todas. Então, assim, você vai continuar prestando concurso e você ainda não está sabendo o que está acontecendo, que eu acho um pouco difícil, mas você ainda não está sabendo, essa questão da Colômbia é realmente muito forte. Fique atento porque ela vai aparecer. A alternativa está correta, eu não vou nem comentar porque eu já comentei milhões de vezes. Eu vou ser redundante se eu comentar de novo. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Alternativa B. A visita do presidente Barack Obama a Cuba e a reabertura das embaixadas consolidaram uma nova etapa para reconstruir o relacionamento entre as duas nações, que culminou com a imediata suspensão das históricas divergências bilaterais, como as relativas ao embargo econômico e aos direitos humanos e liberdades civis. Gente, essa questão ela tá certa até o ponto que fala da reabertura das embaixadas. Isso é verdade. O presidente Barack Obama, ex-presidente, né, visitou Cuba e reabriu a embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Mas o embargo comercial ele ainda está em vigor. E agora, com o presidente Trump no poder, vamos ver como é que vai ficar essa questão com Cuba. Eu acho que pode até acontecer aí uma regressão, né, desse avanço que o Barack Obama tinha feito. É muito provável que o Trump, com a sua política meio de protecionista, né, de fechar as barreiras, não queira muito dar lado ali para Cuba. Então essa alternativa ela está errada por conta disso. Alternativa C. O chamado Bloco Bolivariano, em alusão a Simão Bolívar, herói da independência na região, que integra um mosaico heterogêneo de países como México, Chile, Uruguai e Paraguai, é liderado pela Venezuela e se caracteriza pela adoção de políticas nacionalistas de oposição clara às teses econômicas neoclássicas e aos Estados Unidos. Essa questão, a concepção dela, né, ela está perfeita sobre o que é esse bloco bolivariano. Não fosse pelos países que compõem, são os países que compõem, que ele coloca na alternativa, que estão errados, não são esses os países, mas o bloco bolivariano é, então, como ele diz, os países que têm alguma aversão a essa política econômica neoclássica, os Estados Unidos, países mais nacionalistas. Então vamos ver no próximo slide e entender melhor esse bloco bolivariano. Uma matéria da Carta Capital. O que é o bolivarianismo? Então, o termo provém do nome do general venezuelano Simão Bolívar, que liderou os movimentos de independência da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Convencionou-se, no entanto, chamar de bolivarianos os governos de esquerda na América Latina que questionam o neoliberalismo e o consenso de Washington, que é o que a alternativa fala, né? Exatamente isso. Mas então não são esses países, né? Então não são esses países. Foi Chávez quem inventou o bolivarianismo? Não. O que o então presidente venezuelano Hugo Chávez fez foi declarar seu país uma república bolivariana. A mesma retórica foi usada pelos presidentes Rafael Correa, Equador, então o Equador é um país do bloco bolivariano, e Evo Morales, Bolívia, outro país então desse bloco bolivariano. E não México, Chile, Uruguai e Paraguai, como ele diz na alternativa. E aí vocês podem ler, e se quiser entender mais sobre esse bolivarianismo, é só entrar aí nessa reportagem da Carta Capital. Vamos ver a alternativa D, qual é o erro. A vitória do progressista Maurício Macri nas eleições presidenciais argentinas marca o fim de 12 anos da era Kirchner. Apesar do tom liberalizante, Macri manteve a lei de regulação da mídia,
o marco do governo anterior, além de formular uma agenda de medidas de forte cunho protetivo aos amplos setores marginalizados pela crise econômica. Bom, o que está errado nessa questão? Maurício Macri, né, você teve aí 12 anos da era Kirchner, primeiro Nestor Kirchner, né, o marido da Cristina, depois a Cristina Kirchner. Então, o que você tem aí de errado? Maurício Macri, ele é totalmente o oposto da Cristina Kirchner e do kirchnerismo, né, que a gente fala. Então, na verdade, ele vem fazendo uma política totalmente oposta ao da Cristina Kirchner. Então, na verdade, ele não continuou com essa lei de regulação da mídia. Ele decretou fim a isso, o que a gente pode ver no próximo slide. Maurício Macri decreta fim do controle kirchnerista da mídia argentina. A lei de meios de comunicação foi um dos símbolos do governo de Cristina Kirchner. Vamos entender o que é essa lei no próximo slide. Em meio à batalha que livrou contra o principal grupo de comunicação da Argentina, o Clarín, Cristina Kirchner instituiu há 6 anos uma assim chamada Lei dos Meios de Comunicação. Essa lei estabelece limites para a quantidade de emissoras de rádio, canais de televisão e operadoras de serviço pago que um único grupo pode acumular. A legislação foi ratificada pela Corte Suprema e obrigou o Grupo Clarim a se desfazer de várias de suas empresas, algo que ainda não foi concretizado graças a vários recursos que postergaram a decisão para 2016. Então, a reportagem aí do El País, vocês também podem acessar, né? Então, essa lei é mais ou menos assim. A Globo, por exemplo, né? A Globo, ela tem a televisão, ela tem o jornal, o Globo, ela tem o site, o G1, que mais que ela tem? Tem o rádio também, né? Enfim, tem diversas mídias. Então, por essa lei, né, no caso que a Cristina Kirchner implementou, seria um restrito, né? Ela teria que ter menos mídias. E o Maurício Macri foi e derrubou essa lei, então isso está incorreto. E na alternativa E, finalmente, o bloco conservador reúne países com acordo de livre comércio com os Estados Unidos, como Bolívia e Equador, além de Peru e Venezuela. Caracteriza-se pela presença de nações que adotam programas econômicos neoliberais, que pregam uma menor intervenção estatal na economia e estão alinhados politicamente com os norte-americanos. Essa tá fácil demais, né? Ela tá muito contraditória, né? Porque assim, não tem como você colocar a alternativa E e a alternativa C, sendo que uma é oposta da outra. Primeiro fala que a Venezuela ela é nacionalista, depois e que não segue os parâmetros liberais utilizados, pregados pelos Estados Unidos. Chega na alternativa E, fala que a Venezuela é justamente um dos países que segue os Estados Unidos, né? Então não tem nada a ver, furadíssima essa alternativa. Então ficamos com a alternativa A. Próxima questão. Entende-se por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sob um objetivo ou bem comum. Os organismos internacionais, de um modo geral, podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito social, mas exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas. Dentre as diversas organizações internacionais em atuação no mundo, exerce papel de destaque na atualidade a Organização Mundial do Comércio, a OMC, fundada em 1995 em substituição ao antigo GATT, Acordo Geral das Tarifas e Comércio, que havia sido criado em 1947. Constitui o objetivo principal da Organização Mundial do Comércio. Não vou ler as alternativas, vamos direto para as alternativas corretas, porque eu comentei em um dos vídeos do resumo da semana sobre a OMC. Eu trouxe à tona essa questão, inclusive eu até falei que nós temos à frente dessa organização, né, como diretor-geral da OMC, um brasileiro, que é o Roberto Azevedo. É muito importante a gente ter em mente esse nome. Então, eu entrei no site da OMC para a gente ir na resposta, já tinha comentado isso, mas vamos comentar de novo, para a gente ler o que a OMC fala sobre ela mesma. Vamos ver no slide. O site ele só tem inglês, espanhol, francês, eu peguei em espanhol, mas dá para entender perfeitamente. Vamos ver. O que é a OMC? A Organização Mundial do Comércio é a única organização internacional que se ocupa das normas que regem o comércio entre os países. Os pilares sobre os quais
acordos da OMC que têm sido negociados e firmados pela grande maioria dos países que participam do comércio mundial e ratificados pelos seus respectivos parlamentos. O objetivo é ajudar os produtores de bens e serviços, os exportadores e os importadores a levar adiante as suas atividades. As negociações comerciais. Os acordos da OMC envolvem as mercadorias, os serviços e a propriedade intelectual. Neles se estabelecem os princípios da liberalização, assim como das exceções permitidas. Incluem também os compromissos contraídos pelos países distintos de reduzir as tarifas aduaneiras e outros obstáculos do comércio e abrir e manter abertos os mercados de serviços. Aqui eu coloquei um pedacinho da ficha descritiva, a sede então em Genebra, na Suíça, estabelecida em 1º de janeiro de 95, os membros 164 países, e aí o diretor-geral Roberto Azevedo. Então, a gente lendo tudo isso, a alternativa que casa, alternativa D, promover a liberalização do comércio mundial, diminuindo ou extinguindo as barreiras comerciais e alfandegárias para facilitar as trocas econômicas em âmbito internacional. Vamos para a última questão então dessa prova, questão 30. Em plebiscito histórico, os britânicos decidem deixar a União Europeia, abrindo um período de incertezas para o país e para o maior bloco econômico do planeta. O resultado final foi apertado, com uma diferença de menos de 4% em favor do Brexit, uma contração das palavras Britain e Exit, algo como saída britânica em inglês. Sobre a conjuntura atual da União Europeia e a saída britânica do bloco, é correto afirmar que... Gente, mais uma questão, igualmente a da Colômbia e a das Farc, que caiu em todas as provas que nós resolvemos. Então, assim, nós também gravamos tema especial falando sobre o Brexit, tá? Se você não assistiu, assista aqui. É um tema muito em alta, que ainda tem muito pano pra manga, mas você precisa saber, tá? Porque vai mudar muita coisa, vai ter consequência e isso vai cair mesmo. Então, faço essa alternativa para quem está acompanhando, para quem assistiu a aula. Vamos ver quais são elas. Alternativa A. A saída de um país membro do bloco não é um fato inédito, já tendo ocorrido com a Sérvia em um processo de ruptura que levou 2 anos. Não, alternativa falsa. Isso é sim um fato inédito. Os países da Europa, eles querem entrar no bloco europeu, já disse, eles têm muitas vantagens, tanto nas vantagens financeiras, quanto na questão de permissão de ir e vir, que as barreiras elas são menores. Comentei tudo isso nesse vídeo que eu gravei do Brexit. Então, é um fato inédito, alternativa errada. Alternativa B. Com a saída britânica, o bloco passará a contar com 27 países, dos quais 8 compondo a zona do euro, ou seja, compartilhando a moeda única. Bom, na verdade, então, realmente, a União Europeia hoje ela contém 28 países, e alguns deles não utilizam o euro como sua moeda. Dentre eles, o Reino Unido, Lá é a libra esterlina ainda que é utilizada. Mas essa alternativa está errada, porque não são 8 países que não utilizam. Vamos ver no próximo slide que eu falei isso. Olha aí, União Europeia hoje, 28 países membros, tá? E no próximo slide, 19 países adotam o euro, tá? 19 países adotam o euro. Aí na alternativa, ele fala que são só 8 países. Não são 8, são 19, quer dizer, a maioria ela adota o euro e o Reino Unido não é um deles, O Reino Unido, ele utiliza a sua própria moeda, que é a libra esterlina. Então, alternativa errada. Vamos pular para a alternativa D, tá? Os eurocéticos, composto basicamente por líderes sindicais e demais movimentos sociais, configuram o principal grupo de oposição ao Brexit. Quem são os eurocéticos, Será que estão ligados aos sindicatos? Vamos ver no próximo slide.
Eurocéticos comemoram vitória do Brexit e exigem referendos. Líderes da extrema-direita em todo o continente defendem revisão das relações com a União Europeia e até mesmo saída do bloco. Os eurocéticos comemoraram nesta sexta-feira a vitória do Brexit no Reino Unido e pediram a realização de referendo em seus países sobre uma possível saída da União Europeia, aumentando os tremores sobre o futuro da unidade europeia. Vamos ver onde está grifado? Ali falou vitória da liberdade e declarou a presidente do partido de extrema-direita francês, Frente Nacional, Marine Le Pen. Tá? E depois ali, no último parágrafo, a elite eurófila foi derrotada, declarou o deputado holandês Geert Wilders, líder da extrema-direita do país. Ou seja, o termo eurocético ele está relacionado à extrema-direita, a partidos políticos da extrema-direita, que eles também eles são contra também essa questão da imigração, de receber imigrantes, tá? Alternativa E. O Brexit não afetará os acordos comerciais unilaterais do Reino Unido com o bloco, nem as exportações e empregos gerados pela cadeia produtiva. Essa é uma alternativa óbvia, você não precisa nem acompanhar, né, muito, saber o que é o Brexit, nada, para saber que essa alternativa está errada, né? Porque é óbvio que tudo tem uma consequência. Se o Reino Unido, ele hoje está num bloco onde eles fazem comércio e tem umas proteções de tarifa, de barreira, por ser do bloco econômico, ele saindo do bloco, ele vai perder essas proteções, né, essas tarifas. Então, também olhando aí no slide que eu coloquei, consequências do Brexit. Endurecimento da política de imigração, eu falei que está relacionado a essa questão da imigração. Redução das exportações, desvalorização de 15 a 20% da libra, inflação. Então, você afeta as relações comerciais, sim. Então, a alternativa correta, a alternativa que restou, a alternativa C, que diz: para os partidários da saída do Reino Unido, os imigrantes representam uma concorrência em um mercado de trabalho saturado. E também não é só isso, não é só uma questão aí pensando na concorrência, mas também uma questão de xenofobia que volta aí à tona agora, no começo, né, do nosso século XXI, muito forte, principalmente pregado por esses partidos de extrema direita da Europa, né? Então, eles não querem imigração, não querem receber os refugiados, isso é uma coisa muito forte. Bom, aí próximo slide, gabarito para vocês, tá? Podem resolver a prova toda, não resolvemos 4 questões, como eu disse, uma prova muito extensa, uma prova muito chata, mas quem presta concurso nem sempre vai prestar provas tranquilas, também vai encontrar esse tipo de questão chata pela frente, e infelizmente é uma coisa que a gente tem que passar, né, se quiser prestar o concurso. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão. E aí na próxima semana a gente volta a gravar o resumo, comentando aí os principais acontecimentos desses últimos tempos. Muito obrigada e até logo!